é informação, é notícia, papo de podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Podcast. Eu sou Larissa Casagrande, supervisora de marketing aqui da Copercarga e falo direto da redação junto com o meu colega Jonas Valor, que vai me acompanhar nessa rodada de perguntas especialmente importante nesta época do ano, a segurança no trânsito. Você pode ver e ouvir quando você quiser em sua plataforma favorita. Bem-vindo, Jonas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas Valor, faço parte do time de marketing e hoje estou aqui mais uma vez com vocês no nosso Papo de Podcast. Bom, como a Lari comentou, nosso Papo de Podcast hoje é extremamente importante, depois falaremos um pouquinho sobre segurança no trânsito, né? E ainda mais numa época de final de ano agora, que o pessoal está começando a sair, viajar com a família, com os amigos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E também a questão de cargas, né? Essa questão muito importante também, né? Com os motoristas no trânsito, nessa questão de avarias, questão de sinistros que acontecem no trânsito. Mas para falar um pouquinho melhor sobre isso, trouxemos aqui dois convidados, né, que entendem muito bem sobre o assunto. Quero convidar aqui o Jardel e o Wagner para estarem se apresentando. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jardel. Hoje eu sou o supervisor da frota da Copercarga. A Copercarga hoje ela tem uma frota de caminhões próprios, entendeu? Então, o que a gente faz hoje? Eu estou analisando hoje a conduta dos motoristas. Então, baseado na telemetria, a gente tem uma informação, tem dados ali. Então, com esses dados, a gente toma decisões, tá? Quanto à conduta dos motoristas, quanto a se é preciso treinamento ou não é preciso treinamento, quanto à locomoção do veículo, tudo isso focado em desempenho, tudo isso focado em economia, em segurança, entendeu? Dependendo da condução do motorista, é o que a gente toma as decisões. E com base nisso, a gente faz os treinamentos, e a gente não só faz treinamentos presencial, mas faz treinamento prático também. Nós temos parceiros como Fabet, Senat, que também nos auxiliam nessa parte de treinamentos. Então a gente está tudo focado nessa parte de segurança, nessa parte de economia, nessa parte de transporte hoje com a Copercarga. Muito bom. Olá, pessoal. É um prazer estar aí com vocês, né? Obrigado pelo convite aí para vir falar um pouco do dia a dia nosso aí, tá? Sou Wagner Lugarini, sou gerente de gestão de riscos operacionais. Já estou aí na Copercarga desde fevereiro de 2008, na verdade, são quase 17 anos. Desde o início estou na área responsável pela área de seguros, né? Então aí na área de seguros a gente é focado em contratações, condições de seguro para o grupo empresarial e principalmente sinistros, né? Meu dia a dia é sinistros, né? Também nos últimos 3 anos aí a gente recebeu um desafio de assumir a área de gerenciamento de risco, então a gente é focado, tem um foco forte relacionado a roubos, então não deixamos de lado o acidente, mas temos um foco diferenciado para o roubo, né? E meu dia a dia e da minha equipe é voltada a essas questões que a gente vai conversar um pouquinho, né? Falando um pouquinho de mim pessoalmente, né? Sou um cara relativamente caseiro, gosto de esportes, gosto de uma conversa com os amigos, um bom churrasco, então bem nesse perfil que eu sou pessoalmente, tá? Muito bem, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco e com certeza a experiência do dia a dia prático com os motoristas, o dia a dia prático do que realmente acontece vai ser muito útil para o nosso bate-papo de hoje. Bom, falando nisso, já vou iniciar com o quadro Comunidade Conectada. É um quadro com as perguntas da nossa audiência relacionadas ao assunto. A primeira pergunta é direcionada para você, Jardel. Hoje, a Copercarga oferece treinamentos específicos para motoristas sobre a segurança no trânsito? E quais temas são abordados nesses treinamentos? Sim, nós temos hoje treinamentos. A Copercarga ela tem a faculdade Copercarga, né? Que ele tem a universidade, na realidade, né? A Universidade Copercarga. Então, nós temos treinamentos online focados somente para motoristas. Então, a cada 3 meses, 6 meses, dependendo do tema, eles são atualizados e o motorista ele entra na plataforma com seu login e senha e faz aqueles treinamentos baseado em segurança, economia, direção, legislação, previsão de acidentes, gestão de cansaço. Isso é uma coisa que a gente analisa através das câmeras, entendeu? A conduta econômica, a condução econômica do motorista, na realidade, e o atendimento da emergência. Então, todo esse treinamento ele está hoje dentro da plataforma.
Mas, paralelo a isso, a gente vai nas unidades. Então, a gente tem várias unidades que têm operações dedicadas e faz o treinamento presencial também. Então, mesmo mais focado no motorista, a gente pega ali um grupo de motoristas que são organizados pela operação e faz esse treinamento direto com eles. Baseado nisso, a gente consegue analisar como está sendo o desenvolvimento dele dali para frente e projetar um próximo treinamento baseado naquilo ali. Então, a gente tem operações específicas, tem operações com container, a gente vai focar naquelas operações com container baseado nos problemas que estão tendo com container. Eu tenho operações com prancha, uma operação mais específica. Então, a gente foca o treinamento específico naquela operação ali. As demais operações são carretas, segue o mesmo projeto, só que elas são específicas para outras modalidades, tipo baú, frigo, Mercosul. A gente, quando trabalha com Mercosul, a gente foca principalmente na rota, que nós temos uma rota ali mais complicada de fazer, entendeu? Já é uma rota internacional, então tem todos os trâmites que a gente procura passar para os motoristas nesses treinamentos. E com isso, a gente vai analisando o desenvolvimento dele durante aquele período, entendeu? Se ele está se desenvolvendo bem, se ele está seguindo as normas ou não, certo? Então é mais ou menos nesse formato que a gente tem. Então, direção defensiva, legislação, prevenção de acidente, entendeu? Gestão de cansaço, condução econômica e atendimento de emergências. Esse é os principais pontos que a gente atua hoje. Muito bom. Bom, treinamento, vocês ajudam muito os motoristas a ficarem ligados, né? Na estrada, né? Questão de sinistros, questão de acidentes que acontecem na estrada. Então, treinamentos ajudam muito esses motoristas a ficarem mais atentos, de certa forma, né? Bom, a perguntinha agora vai ser para o Wagner, direcionada para você agora, que diz assim: qual é o protocolo estabelecido para sinistros, como roubos e acidentes de cargas? E em que os motoristas precisam ficar mais atentos nesses temas, principalmente nesta época do ano? A época do ano aí, né, Jonas, é um fator hoje, nesse momento que vamos passar, que mais envolve veículos, volume de veículos nas rodovias, pessoas que são acostumadas a dirigir, de repente até em centros urbanos, um perfil diferente, que vai para a rodovia, pega a estrada, velocidades maiores, tempos de frenagem diferentes. Mas os pontos que eu deixo primordiais, principais, primeiro, manutenção do veículo em dia, que cara, você vai pegar a estrada, você tem que estar preocupado nisso. Se quebrar o teu veículo ainda pode causar outros acidentes, pode-se dizer, né? Excesso de velocidade. Excesso de velocidade, se você pesquisar um pouco aí, é um dos fatores que mais gera acidentes de trânsito no Brasil. Isso também digo o mundo, né? Então isso é um fator que teu tempo de frenagem vai aumentar, teu tempo de reação vai diminuir, vários fatores vão ficar mais em jogo aí na história, né? Cansaço, principalmente, né, Jardel, falando aí transporte de carga, tu tem que saber, o motorista precisa saber o limite dele. Começou a sentir um cansaço, sono, cara, para, descansa, toma um café, que nem nós fazemos no nosso dia a dia. Nós também, em certos momentos, paramos e tomamos um café para dar uma reanimada. Então esse é o objetivo, né? Você não pode deixar chegar ao seu extremo. Tem a questão de carga, reaperto de carga, que é um fator que gera muitos acidentes, aderramentos de carga. Esse é um fator que o motorista de carga, e daí específico, tem que ficar muito atento, tá? Ultrapassagem em local proibido ou forçar uma ultrapassagem, esse é um fator também que leva muito a dar acidentes, né? E o descuido, aí entra o descuido do celular, mexer no som do carro, propriamente se tiver passageiro junto com você, uma conversa. Então, todos esses fatores podem facilitar, né? Indo de encontro a esses últimos dois que eu falei, mais velocidade, excesso de velocidade, acho que vira um problema sério que você precisa estar preocupado quando você vai pegar a estrada. Temos o viés também de roubo de carga, que, como eu comentei, a gente vive muito isso também, e nessa época do ano também tem um agravo, tem um aumento nessa questão de roubos de carga, né? Então, o que a gente orienta muito os motoristas planeje suas viagens. Sim. Tem fator de trânsito, tudo, mas o que é o planejamento? Você buscar, eu vou pernoitar naquele posto, porque aquele posto tem uma segurança mínima,
para me deixar dormir bem, não ter um problema, não ter uma abordagem durante a noite. Isso principalmente em grandes centros. Eu falo, nas principais capitais aí. Esse é o ponto chave para você passar uma noite mais tranquilo, né? Deixar o veículo no local visível, iluminado, para que se alguém estiver fazendo alguma coisa com o veículo ou ali circulando, seja visto não só pelo motorista, e sim por as pessoas que usam o local também, né? E que a gente orienta os nossos motoristas é que, havendo qualquer anomalia, entre em contato com a polícia. Tem gerenciadora de risco acompanhando esse caminhão, que pode ser acionado via equipamento de monitoramento ou telefone. A equipe da Coopercarga também comunique, já sinaliza. Então, esses são os principais pontos que eu coloco que são primordiais para o cuidado aí e evitar alguns problemas no dia a dia, né? Perfeito. Muito bem. A gente vê que são dicas tanto para veículos de pequeno porte, né, que vão pegar as estradas agora nessas épocas, feriados, férias, datas festivas, verão, quanto para os motoristas, porque a gente sabe que a indústria, as empresas não param, e algumas até exigem mais entregas, mais cargas nessa época, né, as famosas operações verão. Então a gente tem um período em que tem muito carro pequeno, muito caminhão, né, muitos containers, muitos veículos de grande porte, dividindo as rodovias. Então as dicas, elas são essenciais tanto para os motoristas de veículos leves que estão indo fazer um passeio e obviamente desejam voltar para casa com segurança, quanto para os motoristas que precisam entregar para essas empresas. Então, obrigada, Wagner, pelas dicas, com certeza são úteis. Complementando a situação do Wagner, que ele comentou sobre velocidade, uso de celular e a conduta do motorista em si. Hoje a gente tem bastante GPS, né? Então, essa é uma situação que, eu estou mexendo no GPS, não deixa de ser celular, entendeu? Sim. Eu estou tirando a atenção. Então, você está ali numa velocidade de 80 km por hora, você piscou o olho 1 segundo, você já avançou 10 metros, 15 metros nesse 1 segundo. Aí você piscou 2, 3 segundos, já são 20, 30 metros. Tu atravessou uma carreta e tu nem te deu de conta, entendeu? Então, esse pequeno descuido, a gente vê às vezes, eu fui pegar o celular e bati o carro, entendeu? O celular estava arrumando ali, caiu no coisa e bateu o carro. Então, caiu, deixa, esquece, segue, encosta, depois você pega. A gente tem bastante também hoje, como você comentou, a questão de esses últimos 3 meses, agora a gente fala que é os meses mais, assim, delicados. Por quê? Você tem pessoas que estão saindo de férias. Então tem pessoas que usam o carro só final de semana. Então tem pessoas que estão acostumadas a andar dentro da cidade. Entendeu? Quando pega uma rodovia, a situação é totalmente diferente do que você andar num trânsito urbano. Você tem uma velocidade menor, você tem um fluxo maior de carros, entendeu? Mas numa rodovia maior, você tem o quê? A velocidade maior, entendeu? Então a norma que você usa numa rodovia é totalmente diferente da urbana. Eu já vi casos de o cara simplesmente parar o carro em cima da pista porque ele ia fazer uma conversão à esquerda. E tu tá numa BR, você tem que entrar no acostamento. Seria normal pra via urbana, pra né? Via urbana seria normal, você parar no meio da pista e entrar à esquerda, mas nesse caso o cara parou em cima da pista, um casal de idosos parou em cima da pista, vinha na 101, vinha uma fila de caminhões, o primeiro caminhão bateu nele, jogou ele lá no meio do mato, graças a Deus não aconteceu nada, mas olha, qual era a visão dele? Eu vou entrar à esquerda, eu vou parar no meio da pista. Tu entende? Sim. Aí acarretou o quê? Uma série de outras batidas, justamente porque o cara tomou uma decisão errada no momento errado e no local errado. Tu entende? Outras coisas que a gente também tem bastante. Os caminhões estão puxando fila numa via principal. Ok? Automaticamente eu vou ter marginais ali acessando essa via. E o que acontece? O caminhão ele é grande. Eu tenho vários pontos cegos dentro do caminhão. É o que a gente passa para os motoristas. Cara, você tem... Nos espelhos você tem uma tirinha aqui de poucos centímetros, vou botar metros, que você consegue enxergar nos espelhos, e na frente a partir de 3 metros. Então você tem vários pontos cegos. E o que acontece? Esse acesso da via marginal para a via principal, acontece muito o quê? O cara quer acessar e quer se enfiar na frente do caminhão. Só que ele não tem noção que o motorista não está enxergando. Mesmo que eu tenha um espelho lateral, um espelho na frente, automaticamente eu tenho um ponto cego naquele canto direito do caminhão. Entendeu? Então ocorre muito o quê? Essas batidas, essas mini batidas. Por quê? O cara que é vamos botar assim, um condutor de carro menor, ele não tem noção do que o caminhão faz. Aí o caminhão ele já é mais pesado, ele já demora mais para parar. Então muitas vezes o que acontece? O cara acessa,
sem se notar, dar sinal que, estou sendo visto, o motorista não está te vendo. Como é que simplesmente você vai chegar e se enfiar? Entendeu? Isso muitas coisas nesse modelo acontecem hoje, porque falta de atenção, o cara não está hábil a estar dirigindo uma rodovia, então uma série de coisas. Então, o que eu convido vocês que vão pegar uma rodovia? Que nem o Wagner falou, chequem a manutenção dos seus carros, tá? Analisem a rota perfeitamente, aonde vocês vão, como vocês vão, como vocês devem conduzir. Peguem dicas de quem já anda em rodovias, de como deve se portar numa rodovia. E olha, principal foco, velocidade. Chuva, reduz a velocidade. Você tem aderência menor, você tem todo aquele chuva, neblina, entendeu? Aí você pode ter alguma situação de algum animal na pista, não sabe. Você tem uma neblina, daqui a pouco tem um carro parando na pista, você não vê. Então, os próprios buracos, né? Que dependendo da região é muito comum. Isso, até a questão de redução de velocidade em neblina, chuva, se você for ver tecnicamente, se fala que tem que reduzir em 20% no mínimo. No né? mínimo. No mínimo. Porque vai atrasar muitas reações, né? Mas eu pego um gancho muito importante da fala da Larissa, antes que ela comentou, mas se o carro tivesse parado sobre a rodovia no centro urbano, é normal? Normal não seria, porque é proibido, mas o que eu digo? Aí é um fator que você está em velocidades baixas. Então você vai evitar o acidente. Uma rodovia você vai estar, vamos dizer, uma rodovia de 80 por hora, um caminhão 80 por hora. Ainda mais carregado, parou na não frente, para, não é né? assim para parar, né? Então, esse é o fator que gera os acidentes. E aí, a questão velocidade que tem que... acaba se esquecendo no dia a dia. Que tem um fator, a vida, né, cara? Sim. Porque assim, a gente tá atrasado, vai dar uma pisadinha a mais, tal. A gente até muitas vezes peca nesse sentido, mas esquece que você tem uma vida aí, alguém esperando por você, né? Exatamente, é isso aí. Bom, vamos seguir nesse bate-papo, tá muito interessante, um complementando o outro. A gente tem mais uma pergunta, ela vai muito de encontro com o que a gente já tá falando, mas é mais voltado, né, a gente falou dos carros pequenos, falamos das atitudes em geral, né, nas rodovias ali, de dividir a estrada, carros grandes, veículos menores, mas agora falando um pouquinho das nossas operações. Como as operações garantem a segurança das cargas durante o transporte, especialmente aí nas áreas de maior risco? A pergunta pode ser para os dois, iniciamos com o Jardel, Wagner pode complementar. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem toda uma tecnologia embarcada hoje, né? Então, para garantir a segurança, a gente tem diversas medidas de tecnologia. Então, hoje tem rastreamento em tempo real, né? O que é rastreamento em tempo real? Através do sistema de GPS. Então, o caminhão está equipado com esse equipamento. Então, a gente também trabalha com planejamento de rotas, que nem eu comentei. Você vai viajar, planeje sua rota. A gente orienta os motoristas também. Embora tenha como é que se chama ali, o diário de bordo, que é a rota que ele vai seguir e os pontos que ele pode parar. Então, toda vez que ele pega uma carga com origem e destino, ele ganha um diário de bordo. Aquele diário de bordo tem ali todos os postos que ele pode parar e pernoitar e tem os locais onde ele vai passar, especificamente, bem certo. Então, esse planejamento de rota também é muito importante, porque como é um caminhão pesado, automaticamente, esse planejamento de rota ele vai desviar dos grandes centros. Entendeu? Então, é raro pegar uma cidade pequena. Só se a cidade realmente a rodovia principal cruza no meio da cidade, mas caso contrário, ele tem esse planejamento de rota mais específico. Então, um treinamento com o motorista, então a gente faz um treinamento com abordagem rigorosa na condução, do modo de condução dele. Então, ele tem que ter uma condução mais assertiva. Eu sempre falo para os motoristas, cara, o que está escrito atrás da sua carteira? EAR. Então, exerce atividade remunerada. Então, ali, só naquilo ali, já diz que você é um motorista profissional. E todos os outros não são motoristas profissionais. É como se você fosse um militar e os outros fossem civil. Entendeu? Então, se você ou alguém bater em você, o primeiro culpado vai ser você. Porque você não viu o outro veículo. Mas a gente não pode seguir essa linha. Então, o que eu digo para eles? Cara, cautela. Se você vê que o cara quer entrar, segura, deixa entrar na sua frente, vai-se embora, depois você segue e vai de novo. Entendeu? Então, a tecnologia de monitoramento, a gente tem monitoramento de GPS, monitoramento com câmeras. Então, esse monitoramento de câmeras, ele acontece como? Eu consigo checar se o motorista está com uma fadiga, se ele está cansado ou não, entendeu? Eu consigo checar se ele tem um momento de distração, se ele está com algum equipamento na mão, entendeu? Eu consigo checar se ele está focado na BR, começou a baixar muita cabeça, já tem algum princípio de fadiga. Então, toda essa tecnologia a gente usa e acompanha os motoristas nesse momento.
Outras coisas também que a gente tem é a análise de segurança. Então, essa análise, como é que ela é feita? A gente faz análise de segurança da rota. Automaticamente, a equipe do Wagner ela já tem os postos específicos, que não tem problemas de roubo ou de sinistro, enfim. Então, automaticamente, eles vão dizer que aquele posto é regular, aquele posto é seguro. Então, ele vai parar ali. Então, a gente tem parcerias também com equipes de terceiros que fazem o pronto, né, que é o pronto atendimento, pronta resposta. Então, ocorreu algum problema, ocorreu alguma situação, entendeu? Não estão conseguindo falar com o motorista, não tem acesso, não responde ao rastreador, mandou bloquear o caminhão, mandou disparar a sirene, não tem resposta daquilo ali, automaticamente é acionado uma pronta resposta, vai uma equipe ao veículo, entendeu? E bate fotos, analisa, vê por que o motorista perdeu o contato e não conseguiu comunicar com a equipe de gerenciamento. Então, isso tudo a gente orienta o motorista. Se você não der resposta, nós vamos mandar uma pronta resposta para você ter uma segurança no local. O seguro de carga. Então, a gente tem um seguro de carga, o próprio Wagner vai falar melhor sobre isso. Então, tanto dos nossos veículos quanto das cargas tem um seguro. Então, os nossos clientes eles estão assegurados, eles estão, como é que eu vou dizer assim, eles podem ficar tranquilos. Por quê? Todo e qualquer problema que der de perda, dano, o cliente vai ser devidamente designado por causa do seguro. Entendeu? E complementando com isso, a gente tem medidas, entendeu, de compromisso, segurança e proteção das cargas. Então, a operação está num todo, juntamente com os outros setores, focado naquela carga. Então, eu tenho um veículo, mas são 100, são 200, são 300 veículos. Então, tem uma equipe toda seguindo essas normas para que a carga saia da origem e chegue ao destino com segurança. Até porque, já pegando o gancho, antes de passar para o Wagner, né? Todos os setores, eles precisam estar engajados com isso, porque a segurança, além de ser um dos nossos valores, está nos valores da Copercarga, é um dos nossos princípios também. Então, a segurança para a Copercarga, ela não se negocia, né, Wagner? Exatamente. Acho que o Jardel falou, é bem colocado, a operação aí, se a gente for falar, a gente fica falando aqui algumas horas das preocupações nossas do dia a dia. A gente tem muitos mecanismos para apoiar o motorista também, que é uma preocupação. O dia a dia a gente se preocupa muito, cara, o motorista não está respondendo, será que aconteceu alguma coisa com ele, entende? Mas os tópicos principais que eu vou pontuar por exemplo, motorista que vai atender a carga, existem os operacionais que já trazem uma abordagem a eles relacionada principalmente aos cuidados com a carga. Você vai carregar alguns segmentos de carga, você tem que ter um cuidado muito forte, a amarração, que vai gerar algum transtorno. E a amarração é solta, né? Então, cada pouco tem que ajustar. Outros, cara, você vai precisar ficar mais atento relacionado à temperatura. Frigoríficas, né? Então, cada carga que você carregar, o operacional já que vai casar a carga com o veículo, ele já tem uma abordagem nesse sentido. Como o Jardel comentou, eu tenho uma equipe que é essa de gerenciamento de risco que eu comentei no início. Essa equipe tem um papel fundamental nessa questão de identificação de risco impostos. Ela trabalha junto com as gerenciadoras de risco, que são especializadas em identificar esses riscos. Conduta, todas essas coisas relacionadas a riscos. É essa equipe que trabalha um pouquinho. E ainda por trás veio uma gerenciadora de risco contratada que presta um serviço para nós, né? O foco dela é material e pessoal, motorista, tem um foco muito forte. Como o Jardel disse, eles têm inclusive empresas contratadas no Brasil inteiro e Latam, né, que a gente opera, onde se precisar a gente perder contato, cara, a gente entra em alguns momentos, cara, o que aconteceu? Você está sem falar com o motorista várias horas. Então, cara, a preocupação, eu acho que aqui a gente vê o motorista quase como um filho, né? Então, quem tem filho aí sabe, né? Conseguiu falar, a gente se preocupa extremamente nesse sentido. Mas o fator-chave que eu digo esses mapeamentos que a gente faz e aplica no dia a dia, eles são fundamentais, inclusive para definir uma rota, definir um local que você pode ou não parar. Muitas vezes a gente se depara que motoristas novos, né, já que
a gente acaba circulando motoristas. E ele disse, não, mas eu sempre parei nesse posto. A gente vai olhar internamente, a gente tem um vasto currículo do posto, onde a gente teve muitos problemas. Então a gente trabalha nesse sentido, mesmo pensando também na pessoa que vai estar lá dormindo e que precisa descansar. Né? No outro dia tem mais um dia de trabalho. Sim. Exatamente. E como tu falou, os postos, muitas vezes eu cuido também dos abastecimentos, né, dos veículos da frota. Então, eu tenho uma plataforma que eu verifico nessa plataforma quais os postos que estão dentro da rota que ele está, e automaticamente eu vou direcionar, você vai nesse posto que está com o melhor preço. Então, só que tem vezes que esse posto que eu direciono não é o mesmo que o Wagner tem lá. Entendeu? Então, o que eu sempre pergunto? Verifica se esse posto está na tua rota, se esse posto está no teu diário de bordo. Ah, não, esse aí tá. Então, ok, pode ser. Ah, esse não tá. Então, cara, vamos ter que ir pro próximo. Às vezes nem sempre o melhor preço é a melhor opção, né? Nem sempre o melhor preço é a melhor opção. Vou ser bem sincero, geralmente os postos que têm maior preço são os postos que têm mais estrutura, são os postos maiores. Entendeu? Então, às vezes, você tem que abrir um pouco mão do preço, né, para ter uma segurança maior, porque aí entra todo o contexto. Entendeu? A gente tem uma meta lá de preço, então a gente sempre procura seguir abaixo daquele preço. E hoje, com essa plataforma que eu estudo, a gente tem uma economia mais ou menos de 8% do preço normal praticado na questão de valores. Né? Mas sempre focado no quê? É liberado o posto? Tem algum problema com sinistro? Não tem. Esse posto aqui está ok. Então a gente orienta o outro, pode pernoitar e já abastece e já fica por ali. Entendeu? Então, isso é que nem o Wagner falou, é um reloginho, é uma engrenagem. Então, se uma das engrenagens funcionar errado, automaticamente nós vamos ter um problema. Então, a gente procura conciliar. Já aconteceu, não vou te dizer, já aconteceu, mas esse posto não é autorizado. Não é, cara, não dá, não tá aqui no meu. Aí liga pro Wagner, não, cara, se aí tiver um problema e tal, não vai ter. Então, cara, passa lotado. A gente sempre diz, usa bem a linguagem formal, passa lotado porque vamos ter que ir pro próximo. Entendeu? Mas também tem um fator posto aí, eu vejo assim, existe muita mudança de propriedade de posto. Né? Também. Então, exato. o fato de uma mudança de propriedade de posto também ele pode gerar, por exemplo, a gerenciadora já pode fazer uma nova análise e ter adequações, entende? Significa que um posto também, né, que for proibido de parar, ele fica definitivamente o resto da vida nesse sentido. Porque, principalmente próximos aos grandes centros, eu vejo que a estrutura de postos eles estão focando na segurança. No pátio cercado, com segurança, armada, a ronda. Então, você vê essa movimentação que antigamente era menor. Sim. Hoje, nesse momento, eu vejo que talvez não bem era a mais preocupação ativo. principal, hoje já passa. E até, se vocês passarem em alguns grandes centros, aí na chegada, principalmente, que a gente fala, né, ou saída, vai ter dias e épocas como essa que a gente vai passar, que se o motorista não programar a viagem para parar num horário bem antes até, ele não consegue pátio. Sim. Aí você imagina, o motorista, vamos lá, entrando em São Paulo, não conseguir parar, não consegue achar pátio. Vira um problema na viagem dele, o motorista estressado, vai se estressar, vai ficar nervoso. Você sabe que pode gerar até uma parada do lado da rodovia exposto a um risco. Exposto a um risco. E a gente tem, por exemplo, acesso ao Rodoanel ali por Embu das Artes, por exemplo. Ali, dependendo do horário que você passar ali, você vai ficar 3, 4, 5, 6 horas. Outro dia eu brinquei com a Lari. Ela pediu, hoje, Lari, nós temos uma reunião. Eu disse, menina, olha aqui onde eu tô. Eu mandei a foto pra ela, uma fila de congestionamento que já fazia 2 horas que eu tava ali. Então, eu sempre oriento os motoristas a programar. O cara vai para São Paulo, tem uns locais de paradas específicos, né? Não vou entrar em detalhes dos locais, mas tem um local de parada específico, vai até esse posto. Lá você pernoita, dependendo do horário que chegar, pernoita. No outro dia de manhã você sai bem cedo, você pega sem fluxo e consegue seguir numa rotina bem melhor. E aí evita acidente, evita congestionamento, entendeu? Evita parar o cansaço, no local, cansaço, estresse, tudo isso evita. Não só São Paulo, a gente tem outros grandes centros. Tem, por exemplo, carga às vezes para Belém, dependendo do horário, você não consegue acessar. Então você tem que parar antes, Rio de Janeiro. Você para antes, nem que chegue, eu cheguei meio-dia, cara, não desce.
segura, vai no outro dia de manhã bem cedo, você consegue acessar o cliente de manhã cedo, evita um monte de transtorno. Então essa driblagem aí nos problemas a gente tem que fazer, não adianta. Não é só a bola para frente, tem que fazer ali o drible com essas situações, né? Até porque a logística também, né? Assim como tudo na logística exige planejamento, essa parte também não vai poder faltar. Bom, pessoal, para a gente finalizar com chave de ouro o primeiro quadro, eu tinha mais 2 perguntas, mas eu vou unir elas, até porque a gente já falou um pouquinho também sobre isso. E aí também fica aberto a vocês dois, nossos convidados, cada um aí com a sua visão. Primeiro, a gente já falou, né, quais são as principais causas dos acidentes e sinistros no trânsito, já falamos um pouquinho, mas eu queria entender melhor se muda as principais causas de sinistros e acidentes para veículos pequenos das principais causas para os veículos maiores. Quais são os cuidados distintos, por exemplo, de um motorista de caminhão para o motorista que vai pegar a estrada para sair de férias em um veículo pequeno? E já juntando, a gente também precisa lembrar um pouquinho sobre o movimento nas estradas em feriados, em datas comemorativas, principalmente lembrando sobre o consumo de bebidas alcoólicas nessas ocasiões. Qual que é a opinião de vocês aí sobre esses pontos? Olha, causa de acidentes e sinistros. Ela não muda muito de carro para caminhão. O que a lei de trânsito diz? Você deve, o maior cuida do menor, os motores cuidam dos não motorizados. Isso é uma lei de trânsito, está lá no Código de Trânsito, entendeu? Então, assim, o que a gente orienta os motoristas? Cara, você está num veículo maior porte, então você vai ter que ter um cuidado redobrado quanto aos veículos menores. Então, o teu cuidado quanto à velocidade, quanto à imprudência, ultrapassagem, entendeu? O uso de celular, nem pensar, entendeu? Mas a operação está me ligando. Cara, não atenda. Pare para frente no posto, atenda e já responda, vou seguir viagem, não posso mais atender celular. Então essa orientação, e é isso que tem sido feito hoje dentro das nossas operações. Então a gente tem vários fatores, a gente já comentou aqui, eles só acabam sendo maiores, né, de proporção maior para os veículos maiores, mas assim, velocidade, falta de atenção no volante, o celular, condução de efeito de álcool, nem pensar, mas a gente sabe que nós vamos ter carros menores, que o cara foi para uma festa de final de ano, curtiu com a família e se perdeu lá e vai ter que pegar BR. O que eu oriento? Cara, se você tá com a sua família, você tá com o seu carro, ou pernoita no local que você fez a festa, ou procura um hotel, ou pega um Uber e vai para casa. Deixe seu carro lá, no outro dia você vai buscar. Então, essa é a orientação que eu dou para quem tem veículo menor e vai curtir esse momento. Ninguém está livre, proibido de, eu não vou curtir festa com meus amigos, não vou, né, aproveitar porque eu vou precisar pegar a estrada. Não, pelo contrário, aproveite, mas quando você retornar, aquela velha frasezinha, né, se bebeu não dirija. Entendeu? Então, as proporções de sinistros com veículos é muito maior nesse caso aí. Então, o risco de acidente ele é assim inevitável. Então, cara, é um piscar de olho, pode acontecer. Entendeu? Então, o que é? O comportamento também. Às vezes você está eufórico porque é final de ano, porque precisa chegar e tal, e acaba acontecendo o quê? Lá na frente acontece e atrasa tudo aquilo que você tinha planejado. Entendeu? Então, não tem como você não falar sobre isso. Então, hoje, as leis estão aí, as autoridades estão aí, tem a lei seca. A gente sabe que na lei seca as multas são dobradas, principalmente do uso de álcool. Aí você vai ficar preso, você vai ter que, né, responder um processo depois, porque foi pego alcoolizado no volante. Sem contar que agora mudou a lei de trânsito, né? Se você fizer uma ultrapassagem, mesmo que for permitida, ali as faixas não forem contínuas, e for permitida você ultrapassagem, se você forçar a ultrapassagem de um veículo que está vindo contra, esse veículo está vindo contra, você forçou a ultrapassagem dele, automaticamente a tua multa já é de, acho que é 3 mil e poucos reais, e você já perde a habilitação. Entendeu? Porque, eu podia ultrapassar aqui sim, mas o outro carro vinha contra, vinha muito perto, você forçou a ultrapassagem, o cara teve que se jogar no acostamento. Isso a gente orienta já para os nossos motoristas, porque, cara, não ultrapassar assim. É melhor você dar o lugar, deixar o cara ultrapassar, do que você forçar uma ultrapassagem. Entendeu? Mas se eu não ultrapassar esse caminhão aqui, ele é muito pesado, depois ele vai me atrasar na subida. Não interessa.
segue o fluxo, Uhum. entendeu? Então, E a gente tem também os veículos pequenos, né? Que atuam, inclusive, nos centros urbanos. nos centros urbanos e nas BRs. Então, o que acontece? O que eu aprendi isso com meu Uhum. pai? Se você vai descer uma serra, cara, carro pequeno não ultrapassa caminhão pesado descendo. Deixa o caminhão ir embora. Depois, quando for subir, ele vai ser mais lento, você ultrapassa ele, porque vai ter a terceira faixa, você ultrapassa com segurança. Então, você vai ultrapassar um caminhão descendo, você não sabe a velocidade que ele vai Uhum. descer. Se Exato. é um controlado, ele vai conseguir descer nos 80, 70 ali. Se é aqueles caras que não controlam a velocidade, o cara vai se soltar. E aí, como é que você vai ultrapassar? Não vai conseguir vencer, aí já vem vindo um outro de volta, você não consegue frear, e aí dá todo aquele Uhum. transtorno. Entendeu? Que Então, é- eu acho que é mais ou menos nesse modelo aí. Muitas vezes é mais no automático, né? As pessoas meio que com pressa, vê um podando ali, vou atrás também, né? O cara passou, de repente o cara vê um caminhão na frente e dá de frente, né? Então o cara, às vezes tá no automático, ele quer seguir o exemplo das outras pessoas na frente, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Acredito que tudo que o Jardel falou ali é a realidade do dia a dia, né? Quem nunca pegou a estrada aí, cara, você vai viajar, não precisa ser uma viagem muito longa, você se depara com ultrapassagem, você tem que colocar no acostamento, velocidades altas, e ainda temos um fator, a rodovia, né? Que o Brasil tem um problema sério de rodovias também. Então, quem nunca se deparou a isso daí, já vivenciou isso daí, né? Eu acho que ainda associado à bebida, que você comentou, né? Eu acho que piora significativamente e a Sim. probabilidade de um acidente vai lá para as nuvens, pode-se dizer, né? Mas eu acho que o fator principal está atrelado à velocidade, a uma rodovia não adequada, a esses fatores que vão fazer com que o acidente, você fique mais propício a ter um acidente. É isso que eu vejo. Muito bom. Então a perguntinha agora é para o Jardel. Há programas específicos de reciclagem ou treinamentos para motoristas que cometem infrações de trânsito ou apresentam comportamento de risco? Sim, temos. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque o que acontece? O que a gente procura entender? Quando acontece um sinistro, uma situação, a gente sempre faz uma pequena investigação ali para entender o porquê que ocorreu aquilo ali. Entendeu? Então, a gente teve algumas situações aí que foram feitas análises, a gente procura as câmeras, procura velocidade, telemetria, olha o local hoje como está, entendeu? Então a gente vê como é que estão as condições da pista. Tudo isso a gente analisa e começa a acompanhar a conduta do motorista através das câmeras, como ele estava vindo durante esse trajeto. Então, ele estava apresentando situações de fadiga? Sim, não. Ele estava apresentando situações de distração? Sim, não. Então, toda essa análise a gente faz. Automaticamente, ocorreu uma situação dessa de sinistro, o motorista ele passa por uma reciclagem, a gente pega ele e passa por todos os treinamentos, aqueles que eu falei para você, lá, direção defensiva, segura, entendeu? Faz todo aquele treinamento de novo com ele, específico para ele, entendeu? A gente também tem uma equipe de psicólogos que fazem uma conversa com ele para entender ali como é que estava a situação dele, como é que estava o psicológico dele, porque isso também é importante. É um fator hoje importante, o psicólogo da pessoa, como ela está, o mental dela, né? Às vezes muitas preocupações, uma situação está com a cabeça longe, mas está no modo automático dirigindo o caminhão, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente faz. Então, como é que é feito isso? A gente tem os nossos parceiros. Além da Copercarga ter, a universidade ter a pessoa ali para treinar eles, a gente também, às vezes, passa eles, dependendo da situação, pelo CSNAT, num módulo de treinamento específico para aquela situação. A gente tem também o nosso parceiro, que é a Fabet, então muitas vezes a gente acaba contratando eles também e mandando o motorista para lá para fazer um treinamento. Isso pode ser de um dia, 2, 3, uma semana, dependendo da situação, entendeu? E eu também acabo tratando diretamente com ele e acabo treinando ele, fazendo um prático, tendo uma conversa com ele, tendo aquele, sabe, aquela conversa informal para entender o que aconteceu com esse motorista para ter chegado naquela situação. Então, o que a gente tem hoje bastante? Bastante, eu digo assim, essas situações de o cara tá numa principal e um veículo menor acessar. Então, isso eu bato na tecla todos os dias para que não ocorram esse tipo de problemas, de sinistros. Então, com isso, a gente diz, cara, numa situação assim, você faça nesse formato.
uma situação de velocidade. Você está vindo numa pista seca, daqui a pouco você vai descer uma serra, você viu que ali da serra para baixo está chovendo. Automaticamente você já vem reduzindo a sua velocidade para chegar naquele formato para você conseguir descer. O que eu sempre falo para eles? A previsão. É o principal ponto. Então, você tem que prever o que vai acontecer lá na frente. Se eu entrar numa serra com uma velocidade alta, o que vai acontecer? Tu vai tombar o caminhão. Sim. Se eu entrar numa serra, numa velocidade alta, o que pode acontecer? Eu bater num outro veículo, eu tenho um problema grave, entendeu? Então, prevenção. Sabe que tem serra ali para frente? Você fez teu planejamento de rota, sabe que você teve períodos de serra, reduz a tua velocidade, traz o freio motor. Hoje o caminhão é cheio de tecnologia, então você consegue deixar o caminhão descer a serra sozinho, só cuidando dele, porque ele vai te frear o caminhão, vai frear a carreta, vai frear o motor, vai reduzir marcha, sem você precisar se preocupar em tocar em pedal nenhum. Então, o que eu digo, use a tecnologia que o caminhão tem a seu favor, não brigue com ela. Então, às vezes adapte, né? Se adapte, use. Então, o que eu faço? Hoje eu tenho conhecimento das montadoras Volvo, Scania, Iveco, DAF, Mercedes, entendeu? Então eu conheço todos esses caminhões, eu sei que cada um desses caminhões oferece tecnologia. Cada caminhão tem um diferente formato de tecnologia. Então, você já trabalhou com Mercedes? Não trabalhei. Então vamos lá, vou te mostrar como é que funciona aqui, para descer. Aí nós damos uma volta para descer a serra assim, para subir até desse formato, para você fazer uma ultrapassagem desse formato, para passar por cima da pista, você usa esse formato aqui. Então tem todos aqueles modelos de condução que você usa e automaticamente com isso ele fica mais capacitado. Entendeu? Então, o que tu faz com o motorista? Passa ele para um treinamento. Ok, passa para o treinamento, ele faz uma provinha. Ok, tá apto. Segue e viaja de novo. Automaticamente aquele motorista dificilmente vai ter problema para frente. Entendeu? Então, nos locais, só complementando. Por exemplo, onde a gente tem operações dedicadas. Vou dar um exemplo bem prático no Porto. A gente tem um motorista educador lá. Então, às vezes eu não preciso ir até lá. Eu só passo aquele motorista que teve o problema com aquele motorista, eles vão fazer um treinamento junto de um dia ou dois, e ele vai me dizer, o cara tá apto, ele entendeu como é que foi o problema, e vamos analisar. E a gente ainda acompanha esse motorista mais um mês, 2, ali para ver se ele tá seguindo aquilo que foi passado, para não ter problema de quê? De repetir ou de acontecer algo pior depois. Até para não ser redundante, né? A resposta pode parecer óbvia, mas não custa reforçar, como a gente disse, segurança pra gente não se negocia. Mas álcool pros nossos motoristas, nem pensar, né? Nem pensar. Porque eu digo assim pra eles assim, cara, você está numa viragem de origem e destino. Você está ficando dentro do seu caminhão? Sim. Então, automaticamente, você está à disposição da empresa. Automaticamente, você está com um veículo, você está com uma carga, e automaticamente tem pessoas no trânsito que depende da sua boa condução. Então, álcool, o que ele faz? Ele tira a percepção da pessoa. Nem pensar você ingerir. Mas eu parei aqui agora, final de tarde, eu só vou sair amanhã de manhã. Não interessa. O álcool ele fica 48 horas no corpo. Se você passar num bafômetro, automaticamente você vai ser preso. Entendeu? Então, não pode existir. Isso é uma coisa que a gente não negocia. E é passado diretamente para ele. Se for pego, infelizmente, ele vai ser demitido. Não tem como negociar. Entendeu? Não tem como negociar. Graças a Deus, até hoje a gente não pegou. Mas, enfim, a gente fala isso. Você está no seu descanso em casa, ok? Agora, se você está no seu descanso em casa e sabe que no outro dia você vai assumir um veículo, já elimina naquele dia. Entendeu? Por isso que a gente tem um programa ali, geralmente 3, 4 dias de folga para os motoristas, para eles conseguirem ter uma vida social também. Né? Verdade. Entendeu? Então é uma coisa que eu sou um robô, você sentar no caminhão, eu vou dirigir, não, você não é assim, né? Eu vou ficar um robô em casa também, não. Cada um tem uma vida social. Eu, particularmente, não tenho costume de beber, mas quem tem o costume, o cara vai parar, vai estar de folga em casa, vai querer relaxar. Isso é inevitável. Principalmente agora, nessa época de festas, entendeu? Então isso é inevitável. Então, qual é a nossa orientação? Cara, tu vai assumir um caminhão no outro dia? Vou. Então, já te programa antes para não ter problemas com álcool. Muito bom. Bom, para nós finalizarmos este quadro, a última perguntinha vai ser para o Wagner. Você poderia comentar sobre algumas estatísticas que mostram o cenário atual da segurança no trânsito? Isso em relação a sinistros em geral, roubos de cargas, acidentes e etc.
Então, a questão de números hoje no Brasil, ela demora um pouco para sair e tem a questão de confiabilidade, né? Então, a gente tem alguns números, por exemplo, fechados em 2023, acidentes nos sites dos órgãos do governo, sinaliza-se que foram acima de 65 mil acidentes, com crescente em relação a 2022 de em torno de 7%, e aponta-se que para 2024, do jeito que está ocorrendo os acidentes, aponta-se um crescimento acima de 10%. Então, o acidente cada vez vem mais crescendo. Acredito que vem de encontro a mais veículos nas rodovias, né? Então, todos esses pontos que a gente citou são facilitadores para que esse número se agrave, né? Roubos de cargas, aí usando como base também as informações que a gente tem acesso à seguradora, né? Então a gente pega essa base de dados que eles têm mais know-how e tem mais plataformas. Até visão mais né? ampla, né? Porque Isso. nem sempre o que acontece com a Coopercarga é a realidade A do gente Brasil. vive um mundo, de repente, a gente tem bastante roubo num segmento, mas vai ver no mercado segurador tem um segmento bem diferente. Mas em 2023 ficou acima de 17 mil roubos de carga registrados. Aqui eu cito registrados porque tem assim, né? Tanto acidente quanto roubo. Tem muitos casos que acaba tendo acordos, sendo saques e acaba assumindo o seu custo e não se registra. Então, eu acredito que esses números aí são bem maiores, né? Mas esses 17 mil, acima de 17 mil casos, ele vem de 2022 para 2023. Ele vem numa crescente na casa de 5%, tá? Aí, a gente fica num ranking negativo que a gente fala, né? Hoje o Brasil, ele é considerado o segundo país com maior roubo de carga. Então, ele só perde para o México, que é despontado no país. Então, é muito negativo esse ponto aí, tá? Fatores relevantes sobre o roubo de cargas, pontos principais locais atrelados ao roubo de carga, são os grandes centros. Aí eu pego São Paulo e Rio, eles correspondem aí na casa de 76% dos roubos de 2023. Então, veja que sobra pouca coisa para os outros estados, se fala, né? E se você pegar mais só uma observação, no Sudeste, 76%. São Paulo e Rio correspondem a 70%. Só uma observação aqui. Claro, se tu pegar os dois estados com maior número, eles têm perfis diferentes do roubo. São Paulo tem um perfil de quadrilha, não gosta de confronto armado, eles têm seus modos de operar diferente do Rio. O Rio já é uma abordagem na rodovia, armada, direcionam para locais onde a polícia não tem acesso, então são perfis diferentes e que a gente tem que pensar quanto a gerenciamento de risco ou como você vai atuar em cada um dos lugares. Esse fator também ele muda um pouco dependendo da região. Por exemplo, tu pega uma região que é forte do agro. Nessa região, o teu cuidado vai ser relacionado aos itens usados no agro. Vai ser fertilizante, máquina agrícola, nesse segmento, tá? Mas hoje as mercadorias no Brasil mais roubadas que se divulga pelas seguradoras está relacionado à bebida, com foco principal à cerveja em específico. O produto alimentício seco, o que seria isso? É mercadorias de fácil escoamento. Se entrega em qualquer lugar. Tipo, a mobilidade de disseminar esse produto é fácil. O eletrônico, ele é um produto que vem há muitos anos como sendo foco, mas ele tem um foco pelo valor agregado, né? E outro, sabe, todo mundo tem eletrônico, a comercialização vai facilitar, então tem vários fatores que isso facilitam espalhar a carga, entende? Um ponto também que chama atenção 2023 possui um dia com um foco maior de roubo de carga. Era terça-feira, o dia que mais se roubou carga. Entende? Então, pega-se para 2024, que aponta o que vem sendo sinalizado. Está tendo uma diminuição no número de eventos
certo? E quanto ao dia da semana também está mudando, viu? Está apontando a quarta-feira. Então, assim, esses números aí é que a gente trabalha um pouquinho para a gente tomar algumas ações no nosso dia a dia, né? Mas hoje o roubo de carga, que nem eu disse, negativamente a gente está em segundo país com maior quantidade de eventos. Muito bem, pessoal. Nosso quadro de perguntas com certeza foi muito rico em informações, com certeza vai ser muito útil agora para os nossos espectadores. Bom, todas as perguntas foram muito bem respondidas e já podemos partir para o nosso próximo quadro. Iniciamos aqui o Notícias em Foco. A primeira notícia é que a Copercarga foi reconhecida pelo 10º Prêmio de Sustentabilidade. Neste ano, fomos reconhecidos em 3 categorias, refletindo nosso compromisso com a sustentabilidade social e ambiental. Inclusive, um dos reconhecimentos vem de encontro com a própria telemetria que o Jardel comentou. A segunda novidade é que também fomos reconhecidos entre as 100 maiores empresas de Santa Catarina, sendo a maior no segmento de transporte dentro de todo o estado. Parte essa do ranking das 500 maiores empresas do Sul de 2024. Você finaliza as notícias pra gente, Jonas? Com certeza, Lari. Bom, para finalizar, a Copercarga foi reconhecida mais uma vez pelo Anuário Época Negócio 360, ranking nacional, aí que reforça nosso compromisso com a inovação, sustentabilidade e a excelência na logística. Bom, essas notícias se encontram sempre disponíveis em nosso site e redes sociais. Fiquem por dentro e acompanhem todas as novidades. Bom, para finalizar nosso último quadro, quero chamar aqui então nosso Compartilhando Conhecimentos. Esse quadro aqui, ele é voltado para nós compartilharmos, né, vocês convidados e nós, compartilharmos alguma informação referente ao assunto de hoje. Pode ser um livro, uma série, um filme, algo que realmente remeta ao que nós falamos hoje. Vamos começar em ordem alfabética? Pode ser? Começamos pelo Jardel, eu, a Lari e na sequência o Wagner finaliza. Então, não teria como não deixar de comentar algo sobre segurança nas estradas, né? Então, existe uma série chamada Segurança nas Estradas, é tipo um documentário. Então, ali ela explora bem os diferentes aspectos de segurança no trânsito, incluindo entrevistas com especialistas, testemunhas de acidente e pessoas que se dedicam a campanhas educativas. Cada episódio foca num tema de velocidade, cinto de segurança, conscientização, sobre a importância de não usar o celular ao dirigir, situações com cargas, entendeu? Então é um documentário, tem várias séries ali e cada episódio aborda uma situação, é bem completinho assim, às vezes eu pego ganchos dali para poder usar nos treinamentos, entendeu? Show. É bem legalzinho. Bom, a minha indicação é um documentário, que vocês podem encontrar até no YouTube, no Netflix, que se chama Luto em Luta, do Pedro Serrano. É um documentário, assim, bem pesado, tá? Que fala muito sobre a questão de acidentes no trânsito. Então, tem pessoas que fazem depoimentos de familiares que perderam no trânsito, né? Essa questão de segurança, na questão de, como a gente comentou, no final de ano, que tem mais movimento, né? Questão de bebida alcoólica. Então, eles falam muito sobre isso, como nós podemos se conscientizar diante a isso, né? Então, a gente comentou que tem vários problemas na estrada por causa da falta de atenção também, né? E as pessoas comentam que a falta de atenção dessas pessoas que deram depoimentos causou vários acidentes e perderam vidas, né? Então nós temos que se conscientizar cada vez mais, né? Para que isso não venha mais acontecendo na sociedade, nas estradas afora, né? Então é um documentário que eu indico muito para vocês estarem assistindo, porque é um documentário bem forte, mexe muito com o teu sentimento mesmo, né? Então essa é a minha indicação de hoje. Bom, eu vou trazer 2 indicações, na verdade. A primeira, eu me recordei enquanto a gente estava falando, hoje a Copercarga é signatária do programa Na Mão Certa, que além de trazer os temas de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, também traz a questão de segurança nas estradas. Então a minha primeira indicação é um link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, um portal educativo, um acesso virtual, ambiente virtual de aprendizagem, que tem cursos gratuitos para os motoristas. Então a gente vai lembrar de deixar na descrição do vídeo. E aí, sim, a minha segunda indicação, ela é um pouco antiga, mas nunca sai de moda. E para quem gosta de animação, ver um filme um pouco mais leve, mas cheio de mensagens importantes sobre convivência e aprendizado, a minha indicação é o filme Carros, da Pixar. Então o filme pode parecer à primeira vista apenas uma animação, né, algo divertido, mas ele traz mensagens importantes, principalmente trazer assim, essa mensagem para as crianças. As crianças de hoje vão ser os condutores de amanhã. Então, em todos os nossos papos, eu trouxe um pouquinho também dessa abordagem, né? A gente tem que educar desde cedo.
E essas mensagens, né, elas falam também sobre a segurança no trânsito. Por exemplo, ensina sobre o respeito aos outros, a importância de desacelerar, de pensar nas consequências de cada ação. Então, toda ação gera uma consequência. E temas que, quando são levados para o dia a dia no trânsito, podem fazer uma enorme diferença. Então, para quem nunca assistiu, apesar de ser um pouco antiga, fica aí também essa minha indicação. Bom, eu vou indicar aqui um podcast, Seguros na Prática, que é aí, eles falam muito sobre seguros, contratações, gerenciamento de risco, atuação, forma que isso é disseminado, as dificuldades que se tem. É um podcast que eu assisto também, gosto, indico, porque tem muita informação importante para quem está nesse segmento nosso e nessa realidade que a gente está falando. Então, esse que eu disse, minha indicação. Perfeito, então, ótimas indicações, muito obrigada. E assim, encerramos mais uma edição. Este foi o Papo de Podcast, onde acontecemos sobre tudo o que está acontecendo no mundo da logística, trazendo visões de colaboradores e especialistas em cada área. Você encontra este podcast e os demais nas principais plataformas de streaming. Bom, aqui comigo na equipe de hoje tem o Jonas, Wagner e Jardel. Eu sou Larissa Casagrande e vamos ficando por aqui. Lembre-se, aqui na Coopercarga, nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo papo!